Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar para vocês um filme americano de comédia de ação romântica de 2015, Senhor Certinho. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme, vemos Marta, uma mulher excêntrica, sentada em seu apartamento. Ela parece estar aproveitando seu tempo sozinha, mas naquele momento seu namorado irrompe na sala beijando outra mulher. Quando Marta o confronta, não há arrependimento em seu rosto. Em vez disso, ele pede que ela participe de um trio. Marta se recusa e termina com ele naquele momento. No entanto, o namorado dela critica por não ter nenhum senso de aventura. Isso só acentua o mau humor de Marta, então ela joga algo na cabeça dele antes de sair da sala. Em outro lugar encontramos um Whitman M.R. Hirt, cujo nome verdadeiro é Francis. Ele é um ex-agente da CIA e mercenário com um conjunto muito sofisticado de habilidades capazes de matar até os gangsters mais perigosos. Atualmente, ele se aproxima de uma mulher e explica que é o assassino que ela contratou para matar seu marido. Ele então coloca seu nariz de palhaço vermelho característico, dizendo a ela que assassinato é errado e a mata com um tiro. É revelado que Francisco costuma usar nariz de palhaço para fazer suas vítimas se sentirem confortáveis enquanto morrem. Além disso, ele mata quem o contrata porque assim os mentores podem ser eliminados e isso pode interromper o ciclo vicioso de machucar os outros. Enquanto Francis termina seu trabalho dentro do hotel, do lado de fora uma equipe de assassinos se prepara para prendê-lo. A equipe é liderada por Pierre, um assassino de aluguel que já trabalhou com Francis na CIA. No entanto, ele opta por permanecer na van de vigilância, pois sabe que Francisco dominará os assassinos não profissionais. Como ele havia previsto, Francis mata os assassinos um por um usando suas excepcionais habilidades de luta. Ele nem sequer soa ao fazer isso. Após o incidente, Hopper recebe um telefonema de seu chefe que o instrui a fingir ser um agente do FBI e fazer parceria com o detetive da polícia local, Gus Patrick, que foi designado para capturar Francis. Enquanto isso, Marta e sua colega de quarto Sophie saem para beber, mas ela está continuamente procurando pelo namorado. Ela se culpa por ele tê-la traído enquanto Sophie tenta convencê-la do contrário. Na manhã seguinte, Sophie leva Marta ao seu local de trabalho, uma loja de animais. Marta pega um gato apesar dos avisos de que ele é feroz. Porém, Marta não escuta e o gato acaba arranhando Sophie. Depois, Marta faz uma parada em uma loja de conveniência a caminho de casa. Francisco também está lá comprando alguns suprimentos. De repente, Marta esbarra em uma prateleira e espalha uma pilha de contraceptivos. Mas surpreendentemente Francis, com suas habilidades extraordinárias, os pega rapidamente. Testemunhando isso, Marta fica pasma e se apaixona à primeira vista. Eles conversam um pouco e Francis também gosta de sua peculiaridade. Ele então a convida para um encontro e os dois acabam passando momentos românticos juntos. Na cena seguinte, quando Francis fala honestamente sobre sua linha de trabalho, Marta interpreta isso como sarcasmo. Ela acha que um trabalho como esse só existe no cinema. Depois de um tempo, enquanto os dois estão passeando por um parque, Francis de repente percebe que um Hitman está por perto. Sua intuição revela-se correta quando vemos um homem apontando um atirador para Francis. Felizmente, nosso herói dança rapidamente com Marta e evita todas as balas, uma por uma. Ela nem percebe que eles estão sendo atacados. Após o encontro, o casal acaba passando a noite junto no Martha's Place. Na manhã seguinte, Francis deixa um bilhete para ela pedindo que continue o encontro naquela noite. Isso impressiona Marta e ela prepara o café da manhã com alegria. No entanto, Sophia está um pouco cética em relação a esse namorado misterioso. Naquela noite, Francis e Marta se encontram em um bar. Lá ele conhece Spinoza, um dos hitmen que deixou o hotel antes. Ele pede licença e persegue Spinoza para fora. Assim que eles estão fora do bar, Francis diz ao hitman que ele não tem um plano para matar ninguém hoje, mas Spinoza é implacável. Então ele puxa sua adaga para atacar Francis. Como sempre, Francis evita todos os ataques com seus reflexos rápidos. Então, em um momento oportuno, ele mata o Hitman perfurando sua garganta com a mesma adaga. Enquanto isso, dois meio-irmãos Vaughan e Richer Cardigan, que vêm de uma família criminosa, querem contratar Francis para matar um alvo especial deles. Vaughan, o irmão mais novo, tem ambição, mas carece de inteligência e talento. Os dois irmãos estão em desacordo constantemente e Vaughan quer Richer fora de cena. Vaughan convence um gangster local a ajudá-lo na contratação de Francis.
Ele quer assumir o lugar de seu irmão mais velho e governar o império gangster local. Sua estratégia é contratar um assassino em nome de Richie Whitman, é preferencialmente Francis, que tem um histórico de matar quem o contrata. Mais tarde, em casa, Martha comenta que nem sabe o nome completo de Francis, mesmo depois de sair com ele por alguns dias. Em resposta, o ex-mercenário diz que despreza seu nome e por isso não o compartilha com ninguém. Ele só tem um nome, Francisco. Enquanto os dois continuam conversando, Martha curiosamente pergunta como ele conseguiu pegar todas as pílulas anticoncepcionais na loja de conveniência. Francis então mostra sua habilidade com a faca enquanto tenta convencer Martha a pegá-los. Ela inicialmente enlouquece, mas ao pegar as lâminas, ela sente uma emoção de alegria. Certa tarde, Francis traz Martha com ele para a primeira reunião do trabalho Whitman. Isso porque ele quer fazê-la acreditar que ele é um assassino. Mais tarde, enquanto espera no carro, ela vê Francis encontrando um homem na ponte. Este último quer que ele mate algumas pessoas. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. No entanto, Francis logo veste seu nariz de palhaço e casualmente mata o homem que testemunha isso. Martha enlouquece e finalmente percebe que seu novo namorado não estava brincando sobre matar pessoas. Ela fica ansiosa e pede que ele a leve para casa. Embora sem o conhecimento deles, um dos homens de Valgnus segue até o apartamento dela. Depois que Francis deixa Martha em casa, ela fica incrédula. Depois de um tempo, o perigo se passando por agentes do FBI chegam em sua casa e a entrevistam, descrevendo Francis como um assassino de aluguel com consciência. Eles também a informam que Francisco mata as pessoas que o empregam porque segue um código moral que diz que matar é errado, a menos que algumas pessoas o mereçam. O Per então avisa Martha que Francis é um indivíduo muito perigoso. Nesse interim, Francis decide visitar o apartamento dela. O Per está rastreando sua localização, então está pronto para ele, mas do nada Francis o ataca por trás e o arrasta para dentro. Ele então informa as meninas que o Per não é um agente do FBI. Martha não tem certeza em quem confiar, pois os dois homens lhe contaram histórias diferentes, mas depois de pensar um pouco, ela percebe que Francis sempre foi honesta com ela. Então ela o acompanha até o quarto e eles começam a se beijar. No entanto, o momento romântico deles é interrompido quando um dos rapazes de Opera anuncia pelo rádio que eles estão vindo atrás de Francis. Isso alarma Francis e ele rapidamente tenta sair, mas naquele momento vários caras da gangue do Cardigan aparecem. Um dos assassinos chamado Steve surpreende Francis com sua notável habilidade de luta. Ele parece ser um mercenário treinado também. Enquanto tenta tirar Martha de casa com segurança, Francis luta contra um bando de assassinos. A certa altura, ele é atacado por um taco de beisebol, mas rapidamente consegue arrancá-lo do assassino antes de deixá-lo inconsciente. Francis até salta as escadas e incapacita os outros assassinos. Depois disso, ele mata Steve, mas no último momento ele para. Ele se lembra de como Martha o fez prometer que não mataria ninguém de agora em diante. Infelizmente, a ligeira distração dá a Steve tempo suficiente para abrir fogo. Francis heroicamente se esquiva com a mão e salva Martha, mas no processo ele se machuca. Apesar de tudo isso, ele poupa a vida de Steve, o que é algo raro de se fazer para um hitman tão famoso. O próprio Steve fica chocado porque este não é o Francisco que ele conhecia. No entanto, ele agradece profusamente, dizendo que não os atrapalhará de agora em diante. Francis e Martha então saem, mas ainda estão cercados por um grande número de assassinos passando. Valgni e seus homens também chegam ao local em busca de Francis. O casal é atacado mais uma vez e se abriga perto de uma caixa d'água. Para se salvarem, Francis é forçado a abrir fogo e matar um dos assassinos. Ele então prega uma peça psicológica neles, dizendo-lhes que não poderão voltar para suas esposas e filhos se morrerem hoje. Felizmente, o truque funciona enquanto os assassinos recuam lentamente e deixam o local. Francis e Martha também aparecem abertamente apenas para serem atacados por Valgni. No entanto, Valgni se rende instantaneamente quando percebe que não tem chance com um hitman como Francis. Ele também elogia suas excepcionais habilidades de luta e determinação, mas para surpresa de todos, isso só prova ser um truque para distrair Francisco. O astuto Steve chega ao local e ataca Francis por trás, derrubando-o. Acontece que ele estava simplesmente mentindo sobre não ir atrás de Francis. Afinal, ele trabalha para Valgni e seus homens. Depois disso,
Wagner e Steve sequestram Marta e fornecem um endereço onde Francis pode encontrá-los. Enquanto eles escapam, Francis luta contra o Per, que chega logo após os mafiosos saírem de cena, mas logo ele escapa sem ser detectado. Na cena seguinte, Marta é levada para a casa dos Cardigan Brothers e Francis a segue. Na tentativa de intimidá-la, Von provoca a Marta e bate nela algumas vezes, mas ela permanece imperturbável. Momentos depois de Francis chegar em casa eliminando todos os assassinos em seu caminho. Quando ele se dirige a Wagner, este rapidamente agarra Marta e ordena que Francis mate Richie, revelando sua traição a seu irmão. No entanto, Francis a resgata sem esforço e diz que acabou com a matança. Ele então deixa uma arma entre Wagner e Richie dizendo que eles deveriam resolver o assunto sozinhos. No segundo em que Francis sai da sala, os irmãos saltam para pegar suas armas. Eles lutam por um tempo e Wagner consegue agarrá-lo e então mata seu meio-irmão sem remorso. Nesse interim, enquanto Francis tenta escapar com Marta, ele mais uma vez encontra o Per e começa a brigar com ele. Por outro lado, um hitman captura Marta e ameaça matá-la, mas para sua surpresa, ela o afasta sem esforço. Depois de um tempo, o resiliente Wagner aparece mais uma vez para se vingar, mas ele também é vítima das excepcionais habilidades de luta de Marta. Enquanto isso, o Per ganha vantagem na luta e se prepara para atirar em Francis, mas nesse momento Steve chega por trás e o mata. Parece que ele mudou de lado mais uma vez. Agradecido, Francis diz a ele que o Per vale 5 milhões de dólares, de Agrolive. Ao ouvir isso, Steve começa a comemorar enquanto o casal mercenário sai de mãos dadas. Depois disso, o filme salta para 2 meses depois, onde vemos o casal vivendo a melhor versão de suas vidas no Vietnã, mas sem o conhecimento deles. Algumas pessoas más ainda os estão rastreando, provavelmente para se vingar de Francisco. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.